E aí, galera do Geografia Topzera, que é o professor Josiel. E como vocês já podem ver aqui, esse cenário espetacular. Red Dead Redemption 2 para vocês está chovendo. E por que a gente está tendo uma aula com chuva, pessoal? Porque a gente vai ver hoje uma coisa bem pontual, bem básica, que a gente acha que é a mesma coisa. Quando a gente fala aquele seguinte termo, eu amo esse clima, quando chove. Mas eu não amo esse clima quando faz muito calor. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a diferença de tempo e clima. Vejam que está chovendo. Então, a primeira coisa que a gente pode desvendar destes dois termos e não confundi-los, eles dependem um do outro basicamente, mas eles não são a mesma coisa. Tudo está ligado à questão de durabilidade, duração. O tempo, usa o termo está. Para clima, você diz o clima é. Então, como que eu vou raciocinar? Pois bem, pessoal, o tempo atmosférico é o que? É um estado momentâneo das condições atmosféricas. Alguém está pedindo aí parar? Tchau, que eu não vou brigar com ninguém aqui. Vamos lá, vambora, 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 vambora. Tá? Sem luta e vamos voltar aqui para o tempo atmosférico. Tá? Bom, o tempo atmosférico nada mais é que o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, o tempo está chuvoso. Como vocês podem observar aqui, o tempo está chuvoso. Então, não é o clima está chuvoso, é o tempo, como vocês podem ver aí, tá? O cavalo estava assustado, tentaram cometer crime contra a nossa vida aqui, enfim. E afinal de contas, o que é o clima? Bom, aqui você vai ver a diferença, porque está chovendo e eu estou tendo uma transição para um momento ensolarado, ou seja, estava chovendo, agora o tempo está ensolarado. Ou seja, quem sofre essas mudanças repentinas com mais frequência é o tempo atmosférico. Já o clima, ele vai estar ligado ao tempo atmosférico, porque a base dele será dois elementos que estão presentes no tempo atmosférico, o calor e a umidade. Pois é, vocês viram que estava chovendo, vocês viram que tem uma temperatura. Esses dois elementos é o que vão dar as características de um clima. O que acontece? A gente coleta dados de chuva de determinado local por um período de no mínimo 30 anos. Então chove um dia, chove outro dia, em outros dias não chovem. Então vai chegar um momento que vai ter uma média, ou seja, no mês de abril de 2025 choveu 100 milímetros. No mês de abril de 2024 choveu 150. No abril de 2023 choveu só 50. Então, se soma, se faz uma média. E faz assim com todos os meses do ano. E nessa média você vai descobrir em que período chove mais, em que período chove menos. Então, pela chuva, eu posso dizer que um clima é chuvoso, que é um clima seco, que é um clima com chuvas mal distribuídas, que é um clima com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ok? Então eu tenho que parar, eu tenho que coletar os dados dessa umidade e então dizer qual que é a média de chuva que tem esse clima. Mesma coisa com a temperatura. Eu tenho registro de temperatura mínima, de temperatura máxima, eu faço uma média. Então, fazendo essa média, eu vou saber em qual época do ano fica mais quente, em que época do ano é mais frio, pelas médias de temperatura. Então, eu faço isso uns 30 anos e eu vou ter a média de temperatura e a média de umidade, de chuva, de pluviosidade
de um clima, por exemplo, clima subtropical, Rio Grande do Sul, pelas médias de temperatura e de chuva, dá para concluir que é um clima subtropical úmido. Que característica tem o clima subtropical úmido? Ele tem estações bem definidas, porque numa época do ano faz mais frio e em outra faz mais calor. E as chuvas são bem distribuídas, porque não chega a existir dentro de uma naturalidade, normalidade, uma estação muito seca. Eu posso ir lá para o centro-oeste, lembra ali da chuva? Eu posso olhar para o centro-oeste e dizer que ele tem um clima tropical típico. O que é o tropical típico? É um clima quente o ano inteiro, praticamente, e que apresenta um verão chuvoso e um inverno seco. Eu posso ir lá para a Amazônia Equatorial, é um clima muito quente o ano todo e muito úmido o ano todo, muito chuvoso. Como é que a gente descobre isso mesmo? Analisando as médias de temperatura e de umidade, ok? Essas médias vão me dar as características do clima. Então, o clima é algo mais duradouro. Eu tenho que estudar por um período de 30 a 35 anos, vamos dizer assim. E sempre, quando eu citar mudança climática, eu tenho que ver a partir do que da mudança da média térmica e a mudança da pluviosidade. Se aumentou, se diminuiu, se está chovendo muito mais, se está chovendo muito menos. Enfim, já o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Vocês viram aqui na aula que choveu, ficou ensolarado e agora está apenas nublado. Então a diferença é: o tempo é transitório, é passageiro, muito rápido, muda constantemente. Já o clima é duradouro. E eu descubro um clima de um lugar analisando dados, coletando dados da umidade, da quantidade de chuva que cai e da temperatura média por um período de no mínimo 30 anos. Certo, galera? Não dá bobeira e, obviamente, te inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço e até a próxima aula.